O tema da mensagem de hoje é a unção que despedaça o jugo. Talvez você olhe e fale, meu Deus, o que tem a ver esta lâmpada, né, com essa atitude de ligar? A tomada, amado, simboliza a palavra de Deus. E quando nós ligamos, cumpre-se o Salmo 119 que diz que a palavra é lâmpada, luz para os nossos pés e para os nossos caminhos. Toda vez que a palavra de Deus entra em contato com você e você ouve e a põe em prática, haverá luz, haverá conquista, haverá bênção. Amém? Isaías capítulo 10, versículo 27. Feche os teus olhos. Eterno Deus e Pai, em nome de Jesus, queremos apresentar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas e tudo aquilo que representa a restituição, Pai. Todo jugo, todo fardo, Senhor, que foi imposto no meio do Teu povo. Pai, eles carregaram durante anos. Eu sei que o Senhor vai derramar da Tua unção nesta noite e vai quebrar todo o jugo em nome de Jesus. Amém. Podemos assentar. Qual o significado de jugo? O que é jugo? Jugo, amado, segundo está neste quadro, é esta ferramenta que é colocada em animais, né? De uma madeira firme, pesada, e que por muitas vezes faz com que eles estejam de cabeça baixa, olhando apenas para uma direção, para frente. Isso machuca, isso por muitas vezes não dá ao animal a condição de andar pelo caminho que quer. Ele é direcionado, ele é visto por um jugo, por um domínio. Jugo, então, é um domínio. Ou seja, no sentido espiritual, representa uma pessoa que está dominada pelos seus próprios problemas. Que problemas são esses? Problemas, por exemplo, como doença, enfermidade, vida financeira, vida familiar, vícios e outros, né? Todos têm problema. Mas quem é dominado pelos seus problemas, carrega o seu próprio jugo, um jugo sobre si. Mateus 11, 28 diz assim, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Amém? E encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jugo daquelas pessoas que continuam carregando jugo, que continuam sofrendo, quando na verdade Deus já liberou a palavra, já liberou a vitória, já liberou a conquista, mas a pessoa continua sendo escravo. Está entendendo? Eu conheço pessoas da mesma época que eu, da minha conversão, que continua naquela vidinha de sempre. Sabe, é uma derrota, não consegue fazer nada, vende o almoço para poder comer a janta. Sempre vive na escassez, na miséria, não tem sonho, não tem projeto, não tem propósito. E acredita que a palavra de Deus para a vida dele é luta. E diz, olha, quando vem um novo convertido, agora você vai ver a luta que vai ser na tua vida. Está amarrado. Eu aceitei Jesus para ser livre. Passarei por problema? Sim. Consequente daquilo que eu fiz, que eu plantei, que eu gerei. Mas o meu Deus nos dará vitória, nos dará conquista. E eu terei prazer. E tem pessoas que você vê que é servo de Deus, amado, que anda de cabisbaixo, sabe? Parece que serve a Deus como um jugo, como um animal, infeliz. Eu estou aqui fazer o quê? Porque eu sou obrigado a estar. Em Cristo nós somos livres. Este jugo o Senhor quer despedaçar com a unção. E o que significa ter unção? Qual o significado disso? Amém? Na mesa? Significa ter poder de Deus. Sabe? O poder de Deus precisa ser presente em nossas vidas. Por isso, amado, quem é membro do corpo de Cristo, dessa igreja, é parte integrante para possuir o Espírito Santo. E é esse Espírito, é a partir dele que vai manifestar na tua vida. Atos capítulo 1, versículo 8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra.
Há uma liberação da palavra de Deus para nós, que é: nós seremos testemunha do milagre do Senhor Jesus. Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Mas não precisamos ser surrados, não precisamos passar uma vida de escassez, de miséria, não precisamos passar por enfermidade, porque ele já fez isso. Está entendendo? Em 2014 é ano para quem anda em aliança com Deus, para quem é obediente, para quem ouve a palavra, para quem coloca em prática, para quem quer viver o milagre. Para quem quer viver o milagre. Para quem não quiser, amado, infelizmente Deus não pode fazer nada. Se uma pessoa aceita Jesus porque entende que sem Ele não há condição de ter salvação, essa pessoa que aceitou, ela será salva, sim ou não? A ordem muda para aquele que não aceita? Ele continua sendo o Salvador, mas a pessoa não quer. E se ela não quer, se ela não acredita, se ela não aceita, o que vai acontecer com ela após a sua morte? Será condenada. Porque ela teve a opção de não querer, ela decidiu não colocar em prática, assim, a palavra de Deus. Tem animal que quando você tira o jugo dele, ele continua agindo como se tivesse o jugo. Eu vi uma história sobre o elefante. Você já ouviu dizer que tem memória de elefante? Porque o elefante, segundo dizem, não sei se é verídico isso, mas dizem que o elefante ele tem uma memória fantástica, né? Que ele lembra de muitas coisas ao passar de muitos anos. E por muito tempo nós tínhamos, hoje não vimos mais isso, mas antigamente via-se muito animal, somente elefante em circo. E esses elefantes, eles eram pegos pequenos e eles eram domados. Como se doma um elefante? Pela sua memória. Por muito tempo, prendia-se na sua pata uma forte corrente, né, com uma estaca forte no chão, e toda vez ele tentava puxar, arrancar aquilo. E ele percebia que a força dele não era o bastante para que isso acontecesse. Ao passar dos anos, ele cresce e ele entende o seguinte, que ele está preso por um jugo que está no seu pé e ele não consegue libertar, porque o jugo é mais forte do que ele. E por muitas vezes, muitos circos prendiam elefantes muito fortes, apenas com uma corda, né, fina, em alguns casos até com uma corda de varal. Por quê? Porque se ele prendesse e ele tentasse puxar o pé, ele sentisse qualquer resistência, ele já se lembrava que por muito tempo ele tentou e não conseguiu. Então o que ele faz? Ele acostuma e ele desiste. Assim é o ser humano. O diabo muitas vezes ele quer colocar na tua mente dizendo o seguinte, que você é incapaz, que você não vai conseguir, que a tua vida sempre foi assim, que bem que a tua mãe disse que você nunca seria ninguém, alguém falou que você não daria certo no casamento, e isso por muitas vezes você ouviu, você adquiriu isso. Mas o Senhor quer quebrar com a unção este jugo, sabe, amado? A unção é o poder de Deus na tua vida, é o poder da palavra liberada, é a palavra que é semeada no teu coração. Hoje eu estou aqui para semear uma palavra de vitória ao teu coração, a unção que vai quebrar o jugo, que vai quebrar o principado, que vai quebrar, sabe, toda a maldição. 3. Como posso ter a unção de Deus sobre a minha vida? Primeiramente, amado, é necessário compreender que a fé antecede a unção. Ou seja, eu só vou conseguir a unção de Deus sobre a minha vida quando a minha fé for colocada em prática, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E quando nós abrimos nosso coração para ouvirmos a palavra de Deus com fé, esta fé começa a fazer, a nascer dentro de nós, aquilo que é possível. E é vital que a pessoa pratique a palavra de Deus no seu dia a dia. Não adianta você ouvir hoje, sair dessa porta para fora e esquecer o que foi ministrado. Você tem que guardar isso no teu coração, escrever, anotar e começar a colocar em prática. É a mesma coisa quando alguém te ensina alguma situação para cura. Olha, você tem que fazer isso todos os dias, tem que tomar esse remédio de hora em hora, de X em X hora, de 8 em 8, de 12 em 12. Se você não cometer aquela prática daquela palavra que foi liberada sobre a tua vida, não vai acontecer. Tem gente que vem à igreja, recebe oração, recebe unção, faz aliança, aceita Jesus, reconcilia, faz uma série de coisas. Saiu da porta para fora e esqueceu, volta o seu mundinho, que é isso que o diabo quer. Voltar o jugo sobre o teu ombro.
E aí, lógico, nada vai mudar. Nada vai mudar. Amém? Pega uma criança que vive num ambiente ruim, onde só há prostituição, vícios, drogas, derrota, e leva para um ambiente saudável. No começo, essa criança vai estranhar, porque ela está acostumada a um ambiente diferente. Mas ao longo dos dias, de tanto ela ser ministrada, de tanto ela ser ensinada, ela passa a ser o oposto daquilo que aquela família é. Não é assim? No mundo espiritual nós somos isso. Para de você querer ser aquilo que você quer ser. Ah, eu não aceito isso, eu não acredito nisso, aquilo eu aceito, aquilo eu não aceito. Aceita a palavra de Deus como ela é. Você entende ou não, ela é dita, escrita e provada que vai fazer acontecer. Aí então, amado, a unção que é manifestada pelo poder de Deus se manifesta na tua vida. Romanos 10, 17 diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Toda palavra liberada na tua vida, se você deixar a tua fé entrar em ação, grandes coisas irão acontecer. A fé, amado, é um dos únicos fundamentos no mundo espiritual que tem a possibilidade de vencer qualquer barreira. Amém? Tem gente que não é crente e tem uma fé em Deus assim muito grande. E Deus abençoa. Amém? Independente de religião. Por quê? Porque a sua fé o leva a conseguir aquilo que a pessoa tanto quer. Indiferente de salvação. Ninguém está falando de salvação. Naquele dia ela pode dizer: mas Senhor, no teu nome eu expulsei demônio, eu curei os enfermos, no teu nome eu pedi e o Senhor fazia, por que agora eu não tenho o direito de entrar no céu? É quando Jesus disse: afastai-vos de mim, maldito, eu não te conheço. Ou seja, você usou o meu nome cura, meu nome tem poder, meu nome restaura, meu nome faz todas as coisas, mas o meu nome não estava em você, você queria a minha bênção, você não queria eu. Amém, meu amado? Tantos crentes estão na igreja nesta condição, rebeldes. Ouve a palavra de Deus, aquilo que lhe convém, aquilo que lhe apraz, aquilo que ele acha que tem que ser. Preste atenção, querido. Existem situações e situações. É como um relacionamento. Ou você é marido 100%, ou se você for 89%, sua esposa não te quer. Assim também é a mulher. Ou você é esposa 100%, não adianta você ser 99%. É como a verdade. Uma verdade que tem 1% de mentira, ela deixou de ser verdade? Sim. Que verdade não tem mentira. Não, eu sou verdadeiro 99,9%, 0,1 que você não é verdadeiro, então você já é falso. Sim ou não? Se você tiver 0,1% de culpa, você é culpado ou não? Sim. É a mesma coisa aquele que rouba uma moeda de 10 centavos e o que rouba 10 mil. Ambos roubaram, independente do valor. Só a graça com esse copo, hein? Então o que nós precisamos fazer? Ou somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus para termos a bênção 100%, ou somos ouvintes e praticantes da palavra de Deus 50% e sermos abençoados apenas 50%. Amém? Quarto, então a unção do Espírito Santo está na palavra de Deus? Exatamente. A unção está na palavra. O Senhor Deus sempre quis que o seu povo fosse obediente aos seus mandamentos. Foi assim que ele ordenou ao teu servo Moisés, quando o povo não deu ouvido à sua palavra. Sabe o que acontecia naquela época? Tinha a turma que obedecia uma parte e a turma que obedecia outra parte. Ele se dividia entre o povo e dizia: olha, eu não sei, eu acredito que isso aqui não tem nada a ver. E o outro já dizia: não, isso tem a ver, o que não tem a ver é esta outra parte. E ficavam discutindo entre eles. Sendo que a palavra de Deus era uma só. E sabe qual é o resultado de quem não obedece, de quem não coloca em prática, de quem faz de qualquer maneira? Sofrimento. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 30, versículo 16. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guarde os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques. E o Senhor teu Deus
te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiseres dar ouvido e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servires, então eu vos declaro hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra vós, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvido à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida. E prolongamento dos teus dias, para que fique na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó, que lhes havia de dar. Amado, por 2.700 anos, o profeta Isaías, ele profetizou sobre os assírios que dominavam, ou seja, que subjugavam Israel e Judá. 2.700 anos, naquela época, o profeta Isaías já falava sobre isso. Olha, vocês estão de qualquer jeito. Olha, vocês não estão fazendo da maneira correta. Põe a casa em ordem, faz da maneira certa. Porque senão, sabe o que vai acontecer? Vai vir um jugo muito grande sobre a vida de vocês. E os seus inimigos, a quem vocês temem, é que vai dominá-los. E como de fato, amado, Deus ele vem avisando. Eu não sei quanto tempo Deus gasta em nos avisar. Tem pessoa que Deus avisa uma semana inteira, um mês inteiro, um ano inteiro, 10 anos, eu não sei qual é para mim, para você, sabe? O tempo de Deus. Mas enquanto Ele está falando, é porque Ele já está agindo. Mas o Senhor não quer, sabe, corrigir ninguém com sofrimento. Qual pai que gosta de bater no filho? Por muitas vezes é obrigado a deixar de castigo, dar um tapa, sabe, tirar aquilo que ele mais ama, não é porque quer vê-lo sofrer, mas porque quer vê-lo andar no caminho correto. Sim ou não? Deus é assim conosco, sabe? O povo de Deus, eles praticavam aquilo que era mal diante do Senhor, aos olhos do Senhor. E talvez você fala, poxa, mas aquele povo por conhecer a Deus praticava a idolatria, passaram a praticar. Passaram a fazer idolatria, feitiçaria, prostituição, vários outros pecados que todo mundo fazia. Todo mundo faz, por que eu não posso fazer? Todo mundo comete, por que eu não posso cometer? Eu seria apenas mais um que vai ser julgado, mais um que vai sofrer, mais um que vai perecer. Se queres ser mais um serás. Amém, amado? Deus então mandou que Isaías proclamasse para aquele povo que haveria o jugo, mas que se eles se arrependessem, haveria uma unção. E esta unção seria aquela que iria despedaçar todo o jugo. E aquele jugo, amado, terminaria quando eles obedecessem a tua palavra e a tua vontade. Amém? Deixa eu te falar qual é a diferença da vontade de Deus e da vontade do homem, sendo este homem o pastor. Preste atenção. Você conhece que existem ministérios, que existem algumas normas. Dentre eles, o mais comum são usos e costumes. Não é verdade? Então aqui na nossa igreja, nós pregamos que somos livres. Não temos usos e costumes de cabelo, de roupa, enfim. O que nós pregamos é que você pode usar tudo e fazer tudo desde que seja moderado. Nada que cause escândalo. Se você vai colocar uma calça, não coloque uma calça que cause escândalo. Se é uma bermuda, seja lá o que roupa for, desde que isso não cause escândalo, você não está escandalizando. Mas tem igreja, que ainda, existe igrejas assim, já tem muitas que já não são mais, que ainda pregam os costumes. Tem igreja que a mulher não pode se depilar de maneira alguma, nem axilas, nem perna, nada, é uma norma. Há quem chama isso de jugo, que aquela igreja tem. Enfim, preste atenção. Vai você nesta igreja, que não é de lá fazer uma visita, você não precisa ir de coquinho e esperar crescer os pelos no corpo, para poder se sentir abençoada, não. Mas vai uma pessoa de lá começar a vir aqui, e quando vier à nossa igreja, sabe, vem toda maquiada, toda pintada, usando calça comprida, quando lá não pode, aí você talvez diga para essa pessoa, a lei que você serve lá é lei de homens, como de fato. Só que quando ela desobedece à lei do homem, ela peca diante de Deus, e diante de Deus, pecar no que está escrito e o que foi dito no altar é a mesma coisa.
Amém? Então, o que aconselha uma pessoa dessa? Se você não está se sentindo bem neste local, você acha que esse jugo não é para você, você acha que essa doutrina, né, esse ensinamento, não é doutrina na verdade é ensinamento. Essa situação não favorece, então vá, pede a bênção do teu pastor, vá para uma outra igreja e vá ser feliz, vai servir a Deus de maneira coerente, de maneira feliz. É o que eu sempre digo na nossa igreja. Sabe, se você não está contente com o que é ministrado, o que é ensinado, você é livre para dizer, olha pastor, eu não concordo, eu não quero, eu não aceito, seja lá, ou por rebeldia, seja lá o que for, mas vai na bênção, irmão, vai debaixo da graça. Sabe por quê? Porque se você continuar de maneira errada, não é contra a igreja que você está pecando, você está pecando contra o teu pastor, você está pecando contra o ministério, você está pecando contra Deus. Amém? Mas a pessoa, sei lá, não citando igreja, é lá da Deus e amor, e lá não pode uma série de coisas. Aí começa a vir para cá e fazer um monte de coisa, ela está pecando. Você não está pecando, porque você não está debaixo dessa palavra, mas ele está. Ela está. Amém? E às vezes nós também pecamos por julgar as pessoas. Falar, que nada, isso não existe. Fosse você, eu cortava a ponta do cabelo, seu pastor não manda em você. Quando você for na minha casa lá, eu vou pintar a tua unha, eu vou passar esmalte, eu vou passar batom, e você vai ficar linda. Você está pecando, porque você está incentivando uma pessoa a quebrar uma regra que para ela foi imposta. Amém, irmão? Você é livre, mas aquela pessoa tem uma obediência a cumprir. É de homens, não importa. Deus honra a ordem do homem e do sacerdote. Amém? Então, quando a palavra de Deus diz desobediência, vocês erraram, vocês pecaram, você blasfemou, você serviu a outros deuses, isso também é idolatria. Sabe? É você fazer através das suas atitudes o contrário do que é ensinado. E aí é onde a gente vê que as pessoas não andam, não caminham, não são curadas, não são libertas, sempre está sentindo falta de alguma coisa. Está tudo bem, não está desempregado, não está doente, sabe? Não tem nada de ruim acontecendo na família, mas não tem felicidade, não expressa felicidade, não tem alegria. Por quê? Porque lhe falta o principal, que é obedecer. Mas muitos preferem sacrificar, e o sacrifício é chegado. Isaías 10:24 diz assim: por isso assim diz o Senhor Deus dos exércitos, povo meu, que habita em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara, e contra ti levantar o seu bordão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para consumir. Porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como na matança de Midian, junto à rocha de Horebe. E a sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como sucedeu aos egípcios. E acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro, e o seu jugo do teu pescoço, e o jugo será despedaçado por causa da unção. Amém? Então preste atenção. Esta unção, ela vem pelo Espírito Santo que está na palavra de Deus. A igreja é do Senhor, a obra é do Senhor. Então, o que é ministrado, amado, tem a ver com o Senhor. Uma vez uma pessoa, que era até membro aqui na igreja, cometeu a idiotice de falar sobre uma determinada igreja, que era a Igreja Universal. Disse, pastor, eu não acredito, porque aquelas pessoas vão lá e testemunham que não tinha nada, e hoje tem isso, tem aquilo, e mais aquilo outro, e mais aquilo outro. Eu não acredito que isso não acontece na minha vida. Na hora eu dei risada e falei assim, e nunca vai acontecer, né, meu irmão? Porque lá mostra fidelidade, coisa que você não é. E Deus, Ele honra mediante a fidelidade. Mas lá prega sobre isso, sobre apenas situação financeira. Amado, cada um prega o que quer. E se não fosse bênção, a igreja não estava cheia. E se fosse mentira, não tinha tanta gente. Não é verdade? Na igreja do Valdomiro, será que acontece tudo aquilo? Se não acontecesse, não tinha gente lá. Está entendendo? Porque ninguém é bobo.
Uma vez o pastor Silas Malafaia foi indagado pela Luciana Gimenez, que disse assim, mas os fiéis têm que levar 10% na igreja, é obrigado? Disse, não é obrigado. A palavra de Deus nos obriga a cumprir. Agora, se a pessoa quiser ser abençoada, ela vai ser abençoada. Se ela não quiser, ela também vai ficar lá. Ninguém vai expulsar ela da igreja porque ela não é dizimista. Mas olha, Luciana, presta atenção. Tem crentes na minha igreja, já tem 30 anos de ministério, nunca deixou de ser dizimista. Será que eles são bobos? Ou eles são realmente inteligentes? Porque sabe que o que devolver ao Senhor, o Senhor retribui em vida abundante. Olha a vida deles no passado, olha a vida deles hoje. Engraçado que o mundo não vê assim. Mas quando está no mundo, leva dinheiro para macumbeiro, leva dinheiro para a mãe de Iná, que morreu há pouco tempo, já deve estar no inferno. Sabe? Leva um monte de coisas que não liga para isso. Gasta dinheiro nas drogas, na prostituição. Mas quando se converte, tem um escorpião no bolso. Sabe, irmão? O jugo vai continuar. A escassez, a miséria, o sonho vai continuar. Só sonhando sem ter realização. Hoje o Senhor quer te perguntar, o que você quer para a tua vida? Continuar sonhando ou ver os teus sonhos realizados? José sonhava e acreditou. E continuou sendo servo. Teve todas as possibilidades para mudar de vida. Para ser, sabe, amante da esposa do seu patrão. Ficaria aparentemente tudo camuflado, mas ele preferiu servir a Deus, mesmo sabendo que isso lhe causaria prisão. Foi preso, mas o Senhor o honrou. Preste atenção, amado. A melhor coisa que nós temos a fazer é honrar a Deus e aos seus servos. Amém? Quando alguém chega falando mal de outra pessoa que é servo de Deus, eu sou o primeiro a repreender. Não fala não, meu irmão. Fala não. Fale não. Não fale, porque a hora que o Senhor pesar a mão sobre aqueles que julga, o fardo será muito pesado. Amém? Principalmente se eu tenho certeza se essa pessoa é homem de Deus. Não precisa ser pastor, não. Basta ser homem de Deus ou mulher de Deus. Quem sou eu para me levantar contra A, B ou C? Quando eu me levanto, eu tenho que ter certeza que tem um outro exército levantando contra mim. Se eu tiver razão, muito bem. Se eu não tiver, o pau vai comer. E sabem aonde Deus toca? Naquilo que a gente mais ama. Normalmente nos filhos. Então, quando nós nos levantamos contra alguém, contra um ministério, contra uma obra, olha, se prepara, porque o Senhor dos Exércitos não é Deus de brincadeira. Amém, irmão? E esse negócio de receber alguém na tua casa, falando mal de outro, não empresta a sua casa para ser, sabe, maldição, não. Não empresta a sua casa para pessoas virem levar lixo para a tua casa. Sua casa é ungida, é consagrada. Amém, irmão? 5. Se eu sofro, é porque não tenho conhecimento da palavra de Deus? Sim. Primeiramente, por não conhecer e depois, já que conhece, não pratica. Isso traz sofrimento. Olha o que diz Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído, porque tu rejeitaste o conhecimento. Também eu te rejeitarei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos, ou seja, da tua futura geração. Mateus 7, 24 diz, todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Não vamos perder tempo de ser crente. Crentes desobedientes. Não perca tempo para isso. Ou você é, ou você não é. Amém? Precisamos realmente sair do guarda-roupa, né? Assumir quem você é. Não adianta na igreja você ser crente e na escola você ser do mundo. Não adianta na igreja você ser crente e na família você ser como qualquer um outro. Assuma quem você é. Cumpra a palavra de Deus. Mas se eu cumprir lá no meio da minha família, pastor, ninguém lá é crente. Aí fui convidado para um almoço, né? Na minha casa, antes de comer, eu faço a minha oração agradecendo a Deus pelo alimento. Mas como que eu vou fazer isso à roda de pessoas que não é crente? Tu és. Seja a diferença. Ah, mas vão rir de mim. Que dê risada, que deboche. Aqueles que vão rir de você são aqueles que amanhã vão te encontrar no meio da rua e vai dizer, olha, glória a Deus pela tua vida, porque hoje eu sirvo ao Senhor porque você foi o meu espelho.
Não importa que vão te criticar, que vão te jogar pedra, irmão. Sabe? Seja fiel ao Senhor em todos os seus mandamentos. Oséias fala sobre isso. Esse povo perece e sofre porque eles não dão ouvido à minha palavra. E se não der ouvido, não adianta, não vai acontecer, não vai cumprir. Às vezes a gente fica preocupado, mas será que isso é vontade de Deus? Será que isso é vontade do homem? Será que isso é vontade de quem? A Bíblia diz o seguinte: obedece pai e mãe mesmo que eles estejam errados. A sua obrigação é obedecer e acabou, e ponto final. Não é assim? Obedeça o teu patrão. Se ele mandou fazer, não importa. Se você errar, problema é dele, porque tem alguém superior a ele. E por conta de você ter feito errado, é ele que vai pagar, então faça. Obedeça o teu líder, obedeça o teu pastor, porque Deus é Deus de honrar e Deus é Deus de derrubar. Eu só preciso obedecer. E quando eu colocar em prática, Deus vai fazer acontecer. Eu já vi esposa, amada, enfrentar o marido, e o marido estava errado, porque não era crente. E ela bater no peito e falar: não, você vai para o inferno, porque você não é crente e você não manda em mim. Engraçado que antes de casar, ele também não era crente, nem você, e mandava. E era uma bênção. Sabe? Obedeça. E pelo fato dela ser a crente, a santona, que desobedeceu o marido, o seu casamento foi destruído. E um dia ela foi questionar a Deus, e Deus usou um profeta dizendo: a primeira coisa que você tem que fazer é obediência, e na tua casa não existia. E ela sabia do que Deus estava dizendo. A mulher sabe edifica a casa, a tola é que destrói. Sabe, irmão? Não é porque seu marido não é crente, não é porque sua esposa não é crente. Você precisa saber contornar, porque você tem conhecimento da palavra, sabe? Cede um pouco, faz um pouco a tua parte. E você vai ver que Deus vai te honrar por isso. Às vezes a gente fala: Deus, meu marido não é crente, então em nome de Jesus, ou salva ou leva. Misericórdia, irmã. Melhor que o Senhor salve. Porque é uma bênção estar na igreja. Glória a Deus. Mas a igreja é momento, o teu marido, os teus filhos são todos os dias. Amém? Saiba valorizar a tua família. Sabe o que acontecia com muitos sacerdotes do passado? Eles não valorizavam. Eles faziam apenas aquilo que lhe agradava. E de tantos eles, todos eles, não vou dizer todos, mas uma boa maioria, foram reprovados por Deus. Deus não lança ninguém fora, não. Sabe? Não lança, não. Tem coisa que Deus está fazendo que o Senhor disse assim: deixa quieto, não se intromete, deixa que eu faço. Deixa Deus fazer. Mas nunca desista dos teus sonhos. Se um dia você apresentou esta vida para a salvação, espere, porque ainda que seja no momento do leito de morte, Deus vai ouvir o teu clamor. Se você é obediente, você vai colher obediência, você vai colher bênção, você vai colher sucesso, você vai colher conquista. Amém, meu amado? 6, e penúltimo. Isto quer dizer que, se eu praticar a palavra de Deus, o jugo será despedaçado? Sim. O próprio Jesus disse isso, sabe? Porque as palavras dele é vida. E por isso, quando ele orou ao Pai, ele disse assim: santifica-os na verdade. Santificar quer dizer separar. A palavra santificado quer dizer, do termo grego, kadosh, que é separado. Quando o Senhor orou ao Pai, ele disse assim: separa eles na verdade, na única verdade, que é a palavra que eu vos digo. E a verdade, amado, é a palavra. E a prática desta palavra que nos liberta, é que nos dá graça. Amém? E ele ora ao Pai, e na sua oração ele disse assim, nós vamos colocar no quadro esta oração, em outras palavras, para que você entenda melhor. Amém? Pode colocar. Creia na minha palavra, lê junto comigo. E vá em frente, confia em mim. Confia no que eu já fiz por você, quando estava naquela cruz. Eu sou o seu Salvador, e não há outro além de mim. Despedace o jugo da sua vida, praticando a minha palavra. Conheça o que diz a minha palavra, e use o meu nome, com a fé que já existe dentro de você. Faça isso, porque eu sou Jesus Cristo,
Sou o cumpridor da palavra de Deus. Eu sou aquele que despedaça o seu jugo, assim como eu fiz na vida do filho do oficial do rei, porque ele creu, também farei na sua vida. Deus fará, meu irmão. O filho do oficial do rei estava enfermo. Ele vai até Jesus e comenta. Jesus disse assim: tudo bem, espera um pouquinho, eu já vou até lá. Ele disse: não precisa. Assim como eu sou alguém que dou ordem a centenas de guardas e eles obedecem a minha voz, assim eu sei que se o Senhor der uma ordem aqui, o meu servo, o meu filho estará curado lá. E Jesus comenta sobre a fé desse homem. Ele não era seguidor de Jesus, mas ele entendia o princípio de obediência. Ele entendia, amado, e por muitas vezes, sabe o que eu acho? Muitos dos nossos filhos, somente os jovens de hoje, têm que servir um tempo o exército, porque lá é terra que filho chora e mãe não vê, sabe? Para aprender a ter caráter, para aprender o que é obediência, porque a vida inteira faz o que quer, sabe? Não obedece, é rebelde, e quando vai lá para dentro aprende o que é obedecer, ou aprende. Este servo, esse oficial do rei, ele sabia o que era obedecer. E ele diz: mestre, basta que o Senhor ordene, e eu sei que serei abençoado. Eu tenho um princípio desta palavra, e já vi isso acontecer em alguns membros da minha igreja. Alguns desses estão aqui, que diz: pastor, eu vim aqui, ore por mim, porque eu vou em tal lugar fazer tal coisa, eu sei que se o senhor orar, a bênção vai acontecer. 99,9% aconteceu. Não fui eu que fiz, é Deus. E o princípio do Senhor é obediência. Me abençoa, me libera. Amém, irmão? E eu sei que vai acontecer. Quando nós temos esse princípio, basta uma palavra liberada para que a bênção acontece. Mas tem gente que já coloca no teu coração aquela dureza, dizendo: não, isso não, e não vai acontecer mesmo, infelizmente. Sabe? A dureza de coração é a pior coisa que tem. Sétimo e último. Como deve ser a prática desse ensinamento nas minhas lutas do dia a dia? Aconteceu algum problema? O que nós devemos fazer? Fazer uma pergunta para nós mesmos, dizendo: o que a palavra de Deus nos diz sobre isso? O que a palavra de Deus, qual seria a resposta da palavra de Deus mediante este fato? Ou você perguntaria: o que Jesus faria no meu lugar? Então faça o mesmo. Salmo 119, versículo 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Ore mais, irmão. Ou menos, né? Mas ore e confie no Senhor. Tem uma outra oração que vai ser colocada no quadro, você vai orar junto comigo. Senhor Jesus, abra o meu entendimento para a tua palavra, pois tu disseste que a verdade é a tua palavra, e que ela traria a libertação deste jugo que está sobre mim. Sabe, ore e deixa que esta palavra traga a libertação. Eu estou passando por problema financeiro, é ensinado aqui todo domingo, por vários homens e mulheres de Deus, sobre dízimo, oferta, gideão e primícia. Não é possível que na tua vida não vá acontecer, meu irmão. Não é possível, não existe isso. Tem que acontecer, porque se aconteceu na vida do William, na vida do Joaquim, na vida do Ricardo, na vida do Manuel, na vida do Alexandre, na vida da igreja, por que que não vai acontecer na tua vida? Só não acontece se você não quiser, se você não acreditar, se você não colocar em prática, aí não vai acontecer. Aí nós iremos ver outros sendo abençoados e a gente vai ficar só se contentando com o testemunho do irmão. Sabe aquela pessoa que vive contando o testemunho do irmão? Então, alguém pergunta: você sarou? Não, não sarei ainda não, mas tem um irmão lá na minha igreja que contou um testemunho a semana tremendo. Tinha o mesmo problema que eu e ele foi curado. A pergunta é: escuta, a mesma igreja, o mesmo Deus, o mesmo pastor, por que ele foi e você não? Das duas, uma, ele tem mais fé? Ou segundo, ele é obediente à palavra? Porque obedecer não é fácil não, é fácil? Tem coisa que a gente obedece porque sim, porque somos obedientes. Já teve coisa que seus pais mandou você fazer, você fez porque tinha que obedecer?
Sabia que eles estavam errados. Você sabia que não foi você, mas ele mandou você fazer e você fez. Foi chato, não foi? Mas eu tenho certeza que serviu de experiência. Amém, amado? Use o nome de Jesus com autoridade contra todo julgo, todo problema. E depois confesse a palavra do Senhor que é liberada sobre a tua vida. Amém? Marcos 16, 17 diz assim: e esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Preste atenção, que esta aqui é uma determinação que Jesus faz. Ele começa dizendo da seguinte maneira: esses sinais seguirão aos que crerem. Se você não crê, não vai te seguir. Aí ele continua dizendo: em meu nome expulsarão demônio, falarão novas línguas, pegarão na serpente, se beber ou comer alguma coisa, ou beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Fato. Será que Jesus mentiu? Não. Só que tem coisas que nós não damos importância. E aí quando você não dá importância, não acontece. Uma mulher, quando ela é carinhosa com os filhos, com o esposo, o que ela está gerando naquela família? Carinho. Por mais que o marido seja um ogro, chucro de tudo, chega uma hora que pelo carinho ele é moldado. E daqui a pouco, mesmo com o jeitão secão dele, ele vai repetir a mesma cena. Não é verdade? Assim é no mundo espiritual. Quando nós começamos a colocar em prática a palavra de Deus, por mais que você tenha hora que fica meio, sabe, será que eu acredito? Quando você vê a primeira vez, vai mudar a sua história. Porque você vai falar: opa, isso aqui funciona. Então se funciona, eu vou começar a dizer para todo mundo. Antes eu dizia porque eu ouvi dizer, agora eu digo porque eu vivo. Porque acontece comigo. Hebreus 3,4 diz assim: porque toda a casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Preste atenção. Esta casa, este ministério, ele foi edificado pelo pastor Alexandre. De todos os costumes de abertura, de encerramento, de momentos de louvor, né? Mas toda a casa que é edificada por alguém, é edificada por Deus. Há 20 anos que Deus vem edificando, vem fazendo. Então, meu irmão, vamos parar. Vamos analisar. Por que eu vou andar na contramão se eu posso andar no fluxo da bênção? Olha o que diz o versículo 5. E na verdade, Moisés, ele foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Quando Moisés dava uma ordem, acontecia. Amém? Quando Moisés liberava uma palavra, como aconteceu com o profeta Elias, Eliseu e tantos outros profetas, chegaram a um lugar chamado Águas de Mara, e aquelas águas eram amargas. E ele disse assim: olha, pegou um galho de uma árvore e lançou sobre aquela água. E disse: pode beber, porque agora a água vai estar curada, a água vai estar purificada. E estava. Palavra de homem, não era palavra de Deus. Palavra que foi liberada do altar da vida de um homem de Deus. E quando é liberado, meu irmão, assim vai acontecer. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo e questionando a igreja A, B ou C. Ah, levou um sabonete na igreja, levou uma rosa, e teve lá a unção da rosa, e chegou em casa, e aí as pessoas acreditaram, e elas foram curadas, e elas foram libertas, e Deus está fazendo. Ao invés de eu perder meu tempo de falar de alguém que está fazendo aquilo que eu não aceito, que eu não acredito, ou que eu não vejo isso como bênção, eu deveria fazer o mesmo, colocar em prática a palavra, porque Deus é o mesmo. Amém? Não vamos perder tempo em criticar outros, vamos ouvir e obedecer. Sim ou não? Naamã, quando ele foi visitar o profeta, primeiro ele questionou: tem rios melhores? Por que eu vou ter que mergulhar nesse rio podre? Estava numa época de baixa, e sabe quando o rio está baixo? A lama sobe.
Por que eu vou mergulhar nesse rio se o rio Nilo é melhor do que esse? Não, eu vou embora. Isso é uma humilhação. Eu não vim aqui para ser humilhado. Por quê? Porque ele era prepotente, arrogante. O profeta nem saiu para falar com ele. Sabe por que o profeta não saiu para falar com ele, meu irmão? Porque o homem de Deus, quando não sai em direção de alguém para falar com ele, é porque essa pessoa primeiro precisa se colocar no lugar dela. Sabe? Ele conhecia, o Espírito Santo revelou a ele quem era Naamã. Se Naamã falou do profeta pelas costas, era possível que ele falaria nas costas do profeta. E o profeta era boca dura. O homem que tinha uma boca dura. Aí o seu servo disse: mas meu senhor, o senhor veio até aqui. A ordem do profeta não é mergulhar 7 vezes no Rio Jordão? E daí? Podia ser o Rio Tietê aqui. Você está rindo, mas é verdade. Podia ser o Rio Tietê. Vai lá, você tem fé ou não tem? É que vocês nunca viveram o que eu já vivi, amado. Eu já tomei banho no candomblé de umas ervas que tinha bicho dentro. E antes de tomar o banho, né, chamava-se banho de abô, você tinha que beber aquilo. E quantas vezes tirava aqueles negocinhos da boca? Fé. E o diabo faz isso. Passava perto das pessoas, as pessoas falavam: quem foi? Porque o cheiro era terrível. Talvez alguém aqui já teve uma experiência dessa. Eu tive várias. Agora, se o Senhor falar para mim: vai no Tietê e mergulhe que eu vou mudar a tua vida, tô dentro. Eu já fiz coisa pior. Sabe? No passado a gente faz cada coisa, cada aberração, e quando Deus nos ordena fazer alguma coisa, vamos lá, os doutores da lei, dizendo: não está escrito, mas foi liberado pela boca de um homem de Deus. Faça e você vai ver acontecer. Amém? E ele fez e foi curado, foi restituído. Amém, irmão? Passa a agir de acordo com o seu coração, com a sua oração. Confie no Senhor. Não ande por vista, ande por fé. Olha o que diz 2 Coríntios 5:7. Pela graça andamos por fé e não por vista. Não ande por aquilo que você vê. Ande por aquilo que é liberado sobre a tua vida. E lembre-se sempre, a prática da palavra de Deus traz a unção. E esta unção quebra, despedaça todo o jugo. Amém? Aplauda ao Senhor que Ele é digno.